Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o surgimento da sociologia, falamos sobre o autor Augusto Comte, que foi aquele que deu o nome de sociologia, por isso ele é considerado o pai da sociologia, por ter criado esse nome. Enfim, nós falamos sobre as características do positivismo. Na aula de hoje, nós vamos estar falando exatamente de um outro autor positivista, Émile Durkheim, que também é francês, assim como Augusto Comte, e também nesta mesma aula, na segunda parte, nós vamos estar falando sobre um outro autor alemão, Max Weber. Então, a nossa aula de hoje, vamos aí para o quadro, vocês estão vendo aí, né, primeiramente, a nossa aula 2, os métodos sociológicos nas concepções positivistas e compreensiva. Positivista, como eu já disse, né, na nossa primeira aula, Augusto Comte, positivista, na aula de hoje, um outro positivista. E também na segunda parte, a sociologia compreensiva. Portanto, nas nossas 3 aulas, nós estaremos estudando sobre as 3 linhas mestras explicativas da sociologia. A sociologia positiva, a sociologia compreensiva ou interpretativa e a sociologia dialética, que nós vamos deixar para a última aula, para a terceira aula, quando nós estaremos falando sobre Karl Marx. Vamos ao quadro? E nós temos aqui, primeiramente, os objetivos, né, da nossa aula, na verdade, o objetivo da nossa aula, que é apresentar alguns conceitos básicos da sociologia e os métodos sociológicos nas teorias de Durkheim e Weber. Então, nós temos aqui Durkheim, o francês, positivista, e nós temos aqui Max Weber, alemão, também sociólogo. São esses 2 autores. Aproveitando aí, no próximo quadro, nós temos uma questão importante, apresentando aí o nosso primeiro autor, Émile Durkheim. Como nós falamos, a linha mestra positivista funcionalista de fundamentação analítica. E a primeira questão que eu coloco e que a gente deve fazer sempre esses questionamentos quando vamos estudar algum autor é entender primeiramente como era a sociedade na época de Durkheim. Por que o nome funcionalismo e a regra fundamental da objetividade científica? E é exatamente aqui, nesta regra, objetividade científica, que nós vamos diferenciar com outro autor, Max Weber. E quando a gente fala de funcionalismo, né, por que este nome funcionalismo? O objetivo da análise é identificar a função dos fatos sociais. E ele faz aqui um paralelo à biologia. Por isso, os positivistas, eles comparam a sociedade ao corpo humano. Se vocês pegarem o corpo humano, tem vários órgãos, coração, o rim, o fígado, enfim, e assim vai. Se cada órgão tem a sua função específica, mas cada órgão trabalha para o todo. Se um desses órgãos tem problema, todo o corpo padece, todo o corpo tem problema. Então, os positivistas, aí o Durkheim, ele vai falar exatamente, né, vai comparar a sociedade ao corpo humano, porque a sociedade também, nós temos lá as nossas instituições, vamos comparar aqui aos órgãos, né? Nós temos aqui a família, o exército, a lei, a religião, a empresa, enfim, nós temos a igreja, várias instituições. E quando um desses órgãos, ou uma dessas instituições tem algum problema no meio social, na sociedade, certamente nós vamos ter problema no todo, na coletividade. E quando a gente vai estudar um autor, como eu disse, a primeira coisa que devemos entender é como era a sociedade do seu tempo. Porque muitas vezes as pessoas elas querem entender um determinado autor ou julgar um determinado autor, mas com o pensamento e com a forma de pensar na contemporaneidade, sem entender como era a sociedade no tempo do autor. Então não tem como você entender um determinado autor
querendo entender apenas o hoje, você tem que entender a sociedade dele. Porque tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele imaginou, pensou, tudo aquilo que ele resolveu, né, elaborar buscando uma solução, foi com base aos problemas daquela época. Então, qual era o problema daquela época? Quais eram as situações principais que levaram um determinado autor a pensar desta forma, a levar ele a elaborar um projeto, a elaborar uma teoria referente a uma determinada situação. Então é por isso que muitos autores acabam fazendo julgamentos errados em relação a esses clássicos, a esses autores, porque querem julgá-los de acordo com a forma de pensar na contemporaneidade. E é aí que fica o grande problema. Portanto, quando a gente vai fazer e fica a dica, fazer um trabalho, a gente tem que sempre levar em consideração o que é que o autor pensava naquele momento, qual era a sociedade, como estava a sociedade dele naquele momento, para que a gente possa entender então toda a obra, toda a teoria. Vamos lá para o próximo slide. E aqui nós temos algumas especificidades do objeto sociológico. Só para a gente entender um pouquinho, lembrando aqui que a sociologia, a gente já volta ali, só lembrando um pouquinho, que a sociologia, em Augusto Comte, como nós vimos na primeira aula, a sociologia ela não era ainda uma ciência científica. Ela tinha ainda muita daquela questão filosófica, ela não tinha ainda delimitado uma forma de pesquisa, ela não tinha ainda delimitado o seu objeto de pesquisa, em Augusto Comte. Mas a sociologia em Durkheim passa a delimitar o objeto de pesquisa. E é com ele que a sociologia passa a ser uma ciência verdadeiramente científica. Portanto, é aqui que nós vamos ver essas questões importantes, como agora nesse slide, vamos lá. Vocês têm aí nesse slide a especificidade do objeto sociológico. Portanto, a ciência das instituições, da sua gênese e do seu funcionamento, por isso que nós falamos lá do funcionalismo. A delimitação do seu objeto de pesquisa. Qual que é o objeto de pesquisa? O fato social, certo? O fato social. E o que são os fatos sociais? É o modo de ser, de sentir, de se vestir, a economia, enfim, são essas características, são essas questões relacionadas aos fatos sociais. No próximo slide, nós temos aqui que, no caso, né, o que são os fatos sociais, eu trago aí um exemplo para vocês, importante para entender sobre esta questão do fato social, um exemplo, né, para facilitar. Então, o que são os fatos sociais? Como eu já disse, o modo de ser, de sentir, de pensar, de agir, o modo de se vestir, e eu trago aqui um exemplo para vocês, para entender, né, o que é de fato um fato social. E esse exemplo aqui, muitos devem lembrar quando o Brasil jogou há algum tempo contra Portugal em Londres, em que o Brasil perdeu de 2-0. Nós temos aqui esses links que eu deixei para depois vocês verem, né? Esses dois links. Nesse primeiro aqui, a gente vai ver, intitulado aí, Camisa de Dunga causa estranheza e vira piada. Então vocês estão vendo a camisa do Dunga, é uma camisa carijó, uma camisa totalmente chamativa. E naquele frio, 0 graus em Londres, 0 graus em Londres, todo mundo com aquelas blusas, né, pesadas, porque o frio estava imenso, estava jogando lá Brasil e Portugal, e de repente no segundo tempo, simplesmente o Dunga chega e tira a blusa e vem com essa camiseta, com essa camisa carijó aí, que segundo ele foi a sua filha estilista, que é estilista e que fez para ele uma camisa totalmente chamativa e que o mundo inteiro fez piada em cima dessa camisa. E nesse primeiro site aí, o link que eu coloquei,
tem uma repórter suíça que ela vai falar e ela vai dar bem o exemplo do que é um fato social, né? Uma das suas características. Por exemplo, ela vai dizer que se o Dunga soubesse a forma de se vestir do povo europeu, ele jamais colocaria uma camisa daquela. Então vocês percebem aqui uma das características, nós temos 3 características. A característica de generalidade. Por quê? Porque a característica de generalidade é uma característica que são normas e regras gerais para todos. Por exemplo, nós temos um horário para começarmos a nossa aula. Eu não posso simplesmente falar, eu vou lá começar 20 minutos depois, 30 minutos depois, agora eu vou tomar um cafezinho. Não, existem normas e regras que é geral, não é uma regra só para mim, mas é uma regra para todos os professores, para todos os técnicos, para todos os colaboradores, enfim, ela é geral, portanto é a característica de generalidade. Existe uma forma de se vestir que é geral ao povo europeu. Se Dunga soubesse a forma de se vestir do povo europeu, jamais usaria uma camisa daquela. A camisa é dele, ele usa o que ele quiser. O problema, se ela é feia ou não, é um problema dele. Mas existe essa pressão que é exatamente o que Durkheim fala. Existe uma pressão da sociedade, do coletivo, para o indivíduo. Portanto, o indivíduo está o tempo todo pressionado pelo coletivo. O que em Max Weber a gente vai ver o contrário. Mas em Durkheim é a sociedade que vai induzir, que vai pressionar o indivíduo. Então o indivíduo vai agir conforme a pressão da sociedade. A outra característica, né, nós falamos da primeira característica de generalidade, a outra característica é a característica de exterioridade. Ou seja, essas normas e estas regras, tanto no exemplo que eu dei na questão da aula, do horário de eu estar aqui, quanto a do Dunga de estar lá na Europa, tanto um caso como o outro, nós temos uma característica de exterioridade. Quando eu cheguei aqui, as normas e as regras, elas já existiam. Não foi eu quem criou as regras, as normas, elas já existiam. Portanto, eu tenho apenas que cumpri-las. Dunga, quando ele chega com aquela camiseta lá e que virou piada no mundo inteiro, temos que entender que já existe uma norma, uma forma de se vestir do povo europeu que não é dele, já existia, é exterior a ele, é exterior à vontade do indivíduo. Portanto, aqueles que não cumprem a pressão da própria sociedade ou que extrapola a normalidade daquilo que é coletivo, acaba então trazendo estes problemas e havendo aqui uma coerção. Portanto, nós temos a terceira característica, que é a característica de coercitividade. Tanto é que, alguns dias depois, a CBF, Ricardo Teixeira, chama Dunga e proíbe ele, né, sai ali no segundo site, proíbe ele a usar camisas extravagantes em jogos da seleção brasileira. Então nós temos, e pode ver que depois em jogos da seleção, o Dunga nunca mais apareceu com camisas ou roupas extravagantes. Então nós temos as 3 características nesse caso. A característica de generalidade, a característica de exterioridade e a característica de coercitividade. Portanto, lembrando, recapitulando, o fato social é o modo de ser, de sentir, de agir, de se vestir, a economia, enfim, são os fatos sociais. Vamos para o nosso próximo quadro. Nós temos aí o método de estudo da sociologia segundo Durkheim. Então, como nós falamos inicialmente que a sociologia, ela agora, em Durkheim, ela tem delimitado o seu objeto de estudo, então nós temos aqui os métodos, né? O método de estudo da sociologia segundo Durkheim. Primeiramente, considerar os fatos sociais como coisa. O que significa considerar os fatos sociais como coisas? Significa exatamente quando o pesquisador vai pesquisar um objeto, ele não pode, e aqui que está a questão da objetividade que eu falei inicialmente, o pesquisador ele não pode influenciar no objeto de pesquisa.
O próprio objeto, então, tem que ver como uma coisa. O próprio objeto vai se mostrar por si só o que realmente é, sem a influência do pesquisador. É por isso que, para Durkheim, o pesquisador, né, nós temos aqui uma questão de neutralidade com relação ao objeto de pesquisa, certo? Voltando aí nesse mesmo quadro. Então, veja bem, a outra questão importante, afastar sistematicamente as pré-noções. Portanto, você não pode ir pesquisar um determinado objeto e já ir sabendo ou imaginando que é assim, mas você tem que ir de forma neutra, você tem que buscar perceber o que é de fato esse objeto por si só. O terceiro, definir previamente os fenômenos tratados a partir dos caracteres exteriores que lhes são comuns e depois considerá-los independentemente de suas manifestações individuais. Portanto, este é o método, né, de estudo da sociologia segundo Durkheim. Então, a sociologia, que agora, com ele, passa a ser uma ciência científica, tem delimitado o seu objeto de estudo, certo? Tem o seu próprio método de estudo. A sociologia agora é uma ciência autônoma, ela não depende de outra ciência, ela não depende de outra ciência para se mostrar por si só como uma ciência científica, ela tem o seu próprio método de pesquisa. Portanto, é com Durkheim que nós vamos ter essa especificidade da própria ciência, a sociologia. No próximo slide, nós temos aqui uma atividade que eu quero passar para vocês. E diante disso que nós falamos, do fato social, esta questão que eu quero deixar, a função integradora dos fatos sociais, né? O que integra e o que não integra. Então, dos fatos a seguir, quais os que podem integrar ou desintegrar a sociedade? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês falarem para mim. A educação integra ou desintegra? O desemprego integra ou desintegra? O crime integra ou desintegra? Portanto, vou dar uns minutinhos para vocês, bem rapidinho, e a gente volta em seguida.
Beleza. Com relação à nossa atividade, que nós vimos aí, quando eu falava sobre o que integra e o que desintegra. E é aqui que entra a especificidade da análise sociológica, que muitas vezes a gente vai para o senso comum na hora de analisar uma determinada situação. Então, num primeiro momento, obviamente, quando a gente fala que, por exemplo, educação, a educação, né, a maior parte das pessoas falam a educação integra. Vão falar, por exemplo, o desemprego desintegra. E também o crime, então, nem se fala, né? Obviamente, dentro de um senso comum, dentro de uma maneira comum das pessoas analisarem um determinado fato social, vai por aquele aspecto do senso comum, sem uma análise específica. Mas a gente precisa entender o que está por trás de uma determinada situação, começar a ver de forma técnica. E análise sociológica, e é por isso que Durkheim vai falar que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer uma análise em relação a uma determinada situação, a um determinado fato social. A educação, obviamente, que em condições gerais, a educação integra. Mas se nós temos também uma educação ruim, né? No país, por exemplo, muitos autores dizem que a educação, existem muitas falhas na educação, tem muitos problemas, e quando num determinado lugar a educação ela é muito ruim, simplesmente ela não vai auxiliar, ela não vai ajudar, ela não vai contribuir com esta integração. E a mesma coisa com a relação ao desemprego. Se nós falarmos, por exemplo, que numa determinada cidade, por exemplo, de 20 mil habitantes, se nós falarmos lá que tem 2, 3, 4, 10 pessoas desempregadas, ótimo, não é uma questão sociológica para ser analisada, mas são casos isolados que deve sim ser respeitada esta situação, deve ser realmente revista, mas não é uma questão social de uma maneira ampla em que, por exemplo, será analisado por um sociólogo. Mas se de repente você pega uma cidade de 20 mil habitantes e tem lá 1.000, 2, 5 mil desempregados, aí passa a ser um problema social. Aí passa a ser, aquela cidade passa a ser um objeto de estudo. Como nós falamos na primeira aula com relação a Augusto Comte, por exemplo, quando nós falamos por que a sociologia não existia nas sociedades pré-capitalistas. Por quê? Porque as cidades, nas sociedades pré-capitalistas, elas não existiam como objeto de estudo. Não tinha aqueles problemas, aquelas questões causadas exatamente pela Revolução Industrial. Portanto, a partir da Revolução Industrial, e por isso que a sociologia ela é considerada uma ciência da crise, porque ela vai surgir exatamente no meio de uma crise, no meio, no surgimento aí das revoluções, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, enfim, quando as cidades ou a sociedade passa a ser um objeto de estudo. Portanto, aqui, nesse caso, o desemprego ele pode integrar, como também pode desintegrar. Quando há uma quantidade muito grande, quando passa a ser um problema social, isso acaba desintegrando. No caso, por exemplo, do crime, o próprio Durkheim vai dizer depende. Por quê? Nós estamos falando de integração e de desintegração. Veja que quando surgiu aquele crime lá no Rio de Janeiro, por exemplo, daquele menino, que eu esqueci o nome agora, mas que os bandidos levaram, né, assaltaram lá o carro, né, os bandidos, e o menino não deu para sair, foi sendo arrastado. Veja o que aconteceu naquele momento. É um crime, é óbvio que precisa ser punido, mas a análise ela não está levando em consideração o crime em si. A análise, aqui neste caso, está levando em consideração as consequências de todo um acontecimento. Porque naquele momento você começa a perceber que toda a sociedade, né,
as pessoas se uniram, fizeram passeata, se integraram em relação a um fato social, a uma questão, a um acontecimento. Portanto, a análise sociológica é com relação a toda uma consequência, a um acontecimento proveniente de um fato social, de um acontecimento. Portanto, ele pode integrar e desintegrar. Obviamente que quando ocorre uma questão dessa, vai fortalecer os valores da sociedade com relação à questão, por exemplo, da punição, né? Vai valorizar quais são os valores da sociedade com relação a uma determinada situação. Então são esses acontecimentos em que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma análise. No próximo slide, nós temos aqui os 4 tipos fundamentais do sistema sociológico. Então, os 4 tipos fundamentais do sistema sociológico. A sociologia, como eu já falei, é uma ciência independente, ou seja, é uma ciência autônoma das demais ciências sociais e da filosofia. Ela não depende de outra ciência. Mas, eu já falo aqui a segunda, mas deixa eu só fazer uma observação com relação à primeira. Quando eu falo que a sociologia ela é uma ciência independente. Quando eu digo que a sociologia ela é uma ciência autônoma, que ela não depende das outras ciências sociais e da filosofia, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou querendo dizer que a sociologia ou qualquer outra ciência, e vamos traduzir isso em relação ao profissional, por exemplo, a cada profissional de qualquer área do conhecimento, que hoje os profissionais trabalham de forma isolados, sozinhos. Não. Hoje, para dar um resultado de uma determinada situação, hoje nós temos a questão da interdisciplinaridade, da união de diversos fatores, pensamentos, da solução de diversas áreas do conhecimento. Então, isso é uma coisa. Quando eu quero dizer que a sociologia ela é independente, que ela é autônoma em relação às demais ciências sociais e da filosofia, eu estou querendo dizer que ela tem o seu próprio objeto, o seu próprio método de pesquisa. Ela não depende de outra ciência para fazer a sua própria análise. Voltando aí nesse mesmo quadro. E aí, continuando, a realidade social é formada pelos fenômenos coletivos, certo? A realidade social é formada pelos fenômenos coletivos. No próximo slide, o terceiro, causa de cada fato social deve ser procurada entre os fenômenos sociais que antecedem. Para explicar o fenômeno social, deve-se procurar sua causa. Se existe um determinado acontecimento, não tem como você entender esse acontecimento sem entender o que antecede a este acontecimento, sem entender quais são as causas. Portanto, deve-se entender quais são as circunstâncias que antecedem a este acontecimento. Voltando aí. E nós temos o quarto: todos os fatos sociais são exteriores aos indivíduos. Todos são exteriores, formando uma realidade específica. Segundo Durkheim, o ser humano é um animal que só se humaniza pela socialização. Então, essa questão ela é importante, porque quando fala que se humaniza pela socialização, que o homem não vive sozinho. O homem, a questão da sociedade, do entendimento, a gente vai ver a importância da coletividade. E é por isso que ele vai falar aqui, é o coletivo, é o social, é a sociedade que está o tempo todo pressionando o indivíduo. Mas o que Durkheim quer compreender? Veja no próximo slide. O que Durkheim quer compreender? Mediante o conceito de fato social, Durkheim quer compreender os mecanismos por que uma sociedade se organiza e mantém-se coesa. Então nós temos aqui a função integradora dos fatos sociais, quando uma sociedade se torna coesa ou dispersa,
certo? Então, o que ele quer entender? Veja, a gente já volta ali, mas veja bem, se nós pegarmos, observarmos a própria sociedade, a gente vai perceber, né, toda essa complexidade. Imagina como que, considerando que o homem é tão egoísta, considerando toda essa complexidade social, como que a sociedade tem toda uma organização, é organizada, é coesa, se bem que a gente pode perceber alguns conflitos, algumas questões que podemos dizer que determinada sociedade ela se apresente, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma certa anomia, uma certa patologia, né? E não os fatos sociais normais, mas mesmo assim, de uma forma geral, nós vamos ver que a sociedade ela se apresenta de uma forma coesa. Então é exatamente isso que Durkheim quer entender. Por que a sociedade? Agora, quando eu fiz aquela pergunta no início, né, da aula, que a gente tem que entender, quando for estudar um determinado autor, a gente tem que entender como era a sociedade do seu tempo. E se você pode imaginar aqui, se ele procura, né, o que ele quer entender, por que a sociedade ela é coesa diante de tanta complexidade. Então vocês devem imaginar como era a sociedade na época de Durkheim, no meio das revoluções, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, todos aqueles problemas que vocês já viram isso no ensino médio, devem ter estudado sobre a Revolução Industrial, sobre as revoluções francesas. Então, diante de toda essa complexidade, diante de todas essas situações, mas mesmo assim, o que é que faz com que haja essa coesão na sociedade? Voltando ali. E aí nós temos, né, uma outra coisa que Durkheim quer compreender, captar os fatos sociais a partir de suas características exteriores mais gerais. No caso, por exemplo, o suicídio. E Durkheim afirma ser necessário tratar os fatos sociais como coisas, como a gente viu. No caso aqui, a questão, que é uma questão do método, né, o método sociológico. E quando a gente fala captar os fatos sociais a partir de suas características exteriores mais gerais, o suicídio, então, no mesmo parâmetro do que nós falamos sobre a questão, por exemplo, dando o exemplo da cidade de 20 mil habitantes, se tantos estão desempregados, se tantos estão desempregados, empregados, etc., a mesma questão é do suicídio. Do suicídio, e esta era uma pesquisa de Durkheim, que foi feita na Suíça, ele queria entender por que num determinado período, naquela época em que ele estava elaborando o seu trabalho aqui, sua teoria, por que haviam alguns suicídios, muitos suicídios, aliás, naquela sociedade. Aí ele vai pesquisar e vai chegar à conclusão que o fator primordial, o fator os fatores que levaram a estas questões, aos suicídios, foram exatamente as questões econômicas que aquele país passava naquele momento. E hoje, se nós pegarmos, né, um outro exemplo, se numa determinada cidade, num determinado prédio, alguém lá se joga e comete um suicídio, uma pessoa ou duas numa cidade, não é um caso sociológico para ser analisado por um sociólogo, por exemplo, mas é um caso para, de repente, para a psicologia, para a polícia criminalística, para entender o que é que realmente houve. Mas se de repente dentro de uma sociedade, 3 pularam ali daquele prédio, mais uns 4 lá na outra região, uns 10 se suicidaram lá do outro lado da cidade, opa, aí começa a ser uma questão a ser analisada, pensada, aí entra aqui a questão sociológica, a análise sociológica desta questão que agora é social. Portanto, são questões que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala sobre a questão da normalidade ou da patologia, veja aí o próximo quadro, que ele vai perceber exatamente essa questão, né? A moralidade e a anomia. Os fatos sociais normais, que é o quê? Os fatos sociais normais é aquele fato que não extrapola os limites dos acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade, né? Não ultrapassa os limites da normalidade. Reflete, neste caso aqui, o quê? Os valores, certo?
reflete os valores, as condutas aceitas pela maior parte da população, enfim, há uma certa coesão. Agora, quando a gente fala de fatos sociais patológicos, então aqui nós temos o que? Uma anomia, é aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Anomia aqui, neste caso, significa a ausência de regras ou fatos sociais suficientemente fortes para que a sociedade se mantenha integrada. Então, tem como ausente exatamente essa força, essa questão moral, social. E aí, a coesão e dispersão. E não entender aqui, não confundir coesão com coerção, como nós falamos nas características dos fatos sociais. Aqui nós estamos falando de unir, coesão, né? Algo coeso, unido, e dispersão, no sentido de disperso. Portanto, são essas duas questões relacionadas aí à moralidade e anomia. Então, quando a gente fala de fatos sociais, quando a gente fala de todos esses métodos da sociologia, é aqui que nós vamos entender que a sociologia, por que ela é uma ciência científica autônoma, independente, porque ela tem o seu próprio método de estudo, o seu próprio método de pesquisa. E são importantes esses clássicos, né, da sociologia que nós estamos vendo, aqui principalmente com Emile Durkheim, com Max Weber, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e também com Karl Marx, porque foram eles que fizeram com que possamos entender um pouco melhor a sociedade, até mesmo nos dias de hoje. Veja aí no próximo quadro. E aqui nós temos duas questões importantes sobre essa coesão que eu acabei de falar aqui para vocês, né? A teoria da coesão social. Lembram, quando eu falei lá, por que ele queria entender por que a sociedade, né, o que é que faz com que haja essa coesão na sociedade? Então, para ele, a sociedade, ele vai falar aqui que existem dois tipos de sociedade. A sociedade simples e primitiva e a sociedade industrial. Então, nós temos que entender que as sociedades simples, primitivas, nós temos aqui, qual que é o tipo de coesão desse tipo de sociedade? É exatamente a solidariedade, o quê? A solidariedade mecânica. Para ele, a solidariedade mecânica é característica, então, das sociedades ditas primitivas, arcaicas, ou seja, em agrupamentos humanos do tipo tribal, formado por clãs, certo? Nessa sociedade aqui, de solidariedade mecânica, os indivíduos que integram compartilham das mesmas noções e valores sociais, religiosas, enfim. E o controle social, o que é forte nessas sociedades primitivas, nessas sociedades simples, primitivas? O mais forte aqui é a consciência coletiva, certo? A consciência coletiva, aonde está se referindo aqui às crenças religiosas, com relação aos interesses materiais necessários à subsistência do grupo. E tudo isso, então, todos eles, quando a gente fala de sociedade simples, primitiva, quando a gente fala que aqui é mais forte a consciência coletiva do que a divisão social do trabalho, então, por quê? Existe as crenças, né? É uma mesma crença para todo o grupo, para a tribo, para aquelas sociedades primitivas. Então, a consciência, se uma pessoa do grupo faz algo que seja diferente do modo de pensar do grupo, acaba sendo punido, expulso daquele grupo, até matam a pessoa. Por quê? Porque existe aqui uma consciência coletiva, uma forma de ser coesa, que é o que dá essa coesão na sociedade primitiva. Voltando nesse mesmo quadro. E na sociedade industrial, veja aí no quadro, na sociedade industrial, nós temos o quê? O tipo de coesão. Se aqui nós temos o tipo de coesão, solidariedade mecânica, né? Aqui nós temos na sociedade industrial uma solidariedade orgânica, mais orgânica. Como? Controle social, nós temos a divisão social do trabalho, certo? A divisão social do trabalho.
Porque na sociedade, essa sociedade aqui ela é típica da sociedade capitalista, orgânica, predomina nas sociedades ditas modernas ou complexas do ponto de vista da maior diferenciação individual e social. Então aqui nós temos uma maior coletividade e aqui nós temos a maior individualidade. No entanto, quando a gente fala de divisão social do trabalho, nós estamos nos referindo aqui à questão, né, que após a Revolução Industrial, nas sociedades modernas, nós temos agora as especialidades, né? Nós temos o médico, o sapateiro, o advogado, diferentemente daquelas sociedades primitivas. Então nós temos aqui, diminui a consciência coletiva, impera muito mais agora a individualidade, mas nós temos uma divisão social do trabalho. E Marx fala, por exemplo, que nesta divisão social do trabalho nas sociedades modernas, não iria dar certo, por quê? Porque o homem sendo egoísta, imagina, né, como que seria a sociedade. No entanto, o que Durkheim vai falar? Que não, que há uma coesão na sociedade moderna, na sociedade ditas modernas, capitalistas, que embora nós tenhamos aqui uma consciência coletiva mais baixa em relação às sociedades primitivas, nós temos aqui uma maior divisão social do trabalho. No entanto, embora haja aí cada especialidade, mas um depende do outro. E é exatamente esta dependência do outro que faz com que haja esta coesão. O sapateiro que depende do padeiro, o padeiro que depende do cabeleireiro, o cabeleireiro que depende do médico, o médico que depende do sociólogo, o sociólogo que depende disso, daquilo, enfim, e assim vai. Então, na sociedade moderna, na divisão social do trabalho, cada um depende do outro. Portanto, é aí que nós vamos ter esta coesão. Agora nós vamos passar aqui, né, um vídeo que chama Lucas, um intruso no formigueiro. Prestem bem atenção nesse vídeo, que vai demonstrar exatamente, né, essa questão da divisão social do trabalho. Fiquem aí com o vídeo e a gente volta em seguida. Por que você fica fazendo isso? Você tá doente? Hã? Quê? Ah, bocejar. Ah, só tô cansado. Por favor, para. Isso é nojento. Formigas não bocejam? Ah, com certeza não. Que horror. Me diz uma coisa. Aquela cidade de vocês é que nem um ninho? Mais ou menos. E os humanos que moram lá são todos irmãos, trabalhando juntos pelo bem-estar da colônia? Não é bem assim. É um pouco mais assim, tipo, sei lá, cada um por si. Mas isso é tão primitivo. Como conseguem fazer as coisas? Algumas pessoas trabalham juntas. Algumas? Por que não todas? Eu acho que é por causa das diferenças delas. Mas são as diferenças que fazem a colônia ser forte. Operárias, exploradoras, reprodutores, enfermeiras, regurgitadores, cada um com uma função diferente, mas essenciais para o todo. É daí que nós formigas tiramos nossa força. Minhas diferenças só me fazem apanhar. E por que isso? Sei lá. Alguns humanos preferem bater em pessoas que não compreendem. Parece que você faz o mesmo com as formigas. Acho que eu não estava pensando no que eu estava fazendo. Eu faço muito isso. Eu acho que às vezes eu também ajo sem pensar. Talvez a gente seja parecido nisso. Boa noite, Lucas. Boa noite, Zoc. Bom, vocês viram aí nesse desenho, né? A formiga ela deixa bem claro quando ela fala que são as diferenças que fortalecem o grupo, né? No caso ali o formigueiro. E a mesma coisa, né? Trazendo isso simbolicamente para a realidade, que são exatamente essas diferenças, essas especialidades, essa divisão social do trabalho, essa questão de que um depende do outro, um ajuda o outro naquilo que necessita, e é exatamente isso que vai fortalecer, no caso lá o grupo, no caso aqui a sociedade. Portanto, é um exemplo
prático esse vídeo aí do Lucas, um intruso no formigueiro. Vamos lá apresentar o próximo autor. Nós temos aqui agora, vamos diretamente para a Alemanha. Agora nós temos aqui o sociólogo alemão Max Weber, né? A sociologia compreensiva. Primeiramente, por quê? Sociologia compreensiva. Aqui nós temos a sociologia compreensiva de matriz teórico-metodológico hermenêutico compreensiva. Vamos parar apenas na questão do compreensivo aqui. E a mesma pergunta que se faz, né? Como era a sociedade na época de Weber? Para vocês refletirem. O que é sociologia compreensiva e a subjetividade no processo de pesquisa? Se no caso de Emile Durkheim nós temos lá a objetividade, ou seja, em que o pesquisador ele deve manter-se neutro em relação ao objeto pesquisado, deve tratar o objeto como coisa, o pesquisador não deve interferir na pesquisa, portanto nós temos a questão da objetividade. No caso de Weber nós temos a questão da subjetividade no processo de pesquisa. Ele vai dizer que não há como ser 100% neutro num objeto de pesquisa, ou seja, que o pesquisador ele acaba de uma certa maneira influenciando na pesquisa. E aqui, quando a gente fala o que é a sociologia compreensiva, a gente vê no caso da primeira aula, quando a gente fala da sociologia positiva, e agora quando a gente fala da sociologia positiva também em Emile Durkheim, que nós temos a questão da observação, da experiência. Então, no caso aqui, Durkheim vai dizer que não basta, né, fazendo uma crítica exatamente ao pensamento positivista, não basta apenas a observação. Eu posso estar observando uma determinada situação e aquela situação não ser daquele jeito. Eu posso estar olhando para vocês agora e ver alguém aí escrevendo, por exemplo. Eu estou achando que, de repente, estão anotando o que eu estou falando, mas não necessariamente possa estar acontecendo isso. A pessoa pode estar escrevendo outras coisas, fazendo outras coisas. Eu estou apenas observando. Mas não basta a observação, eu preciso interpretar o que está acontecendo. Eu preciso compreender o que está acontecendo. Então, é aí que está a grande diferença, né? Não basta observar, é importante, mas não basta apenas observar, você tem que interpretar, você tem que compreender. E aí, então, nós entramos na segunda linha explicativa sociológica, a sociologia compreensiva ou sociologia interpretativa. Vamos lá para o próximo slide. E aí nós temos, né, uma nítida linha divisória, e isso que eu quero que vocês assimilem bem, entre os métodos de Durkheim e Weber. Então, recapitulando aqui, são essas duas questões para o momento, né, para início, que vocês devem diferenciar. Durkheim, então, temos a objetividade, não deve esquecer disso. O distanciamento do fato social ou do objeto de pesquisa. Então, nós temos aqui o método funcionalista. E no caso do Max Weber, nós temos a questão da subjetividade no processo de pesquisa. No caso aqui, não há como ser neutro, né, 100% com relação às pesquisas. Portanto, essas questões são questões básicas para que possamos entender, né, no caso, essas questões, essas diferenciações entre as teorias positivistas e as teorias da sociologia compreensiva ou sociologia interpretativa. Vamos lá para o próximo slide e aí a gente vê, né, este conceito, né, os conceitos fundamentais da sociologia weberiana. Então, esses conceitos aqui, a gente vê aqui, por exemplo, ação e ação social. Ação e ação social. Ação, todo mundo sabe, entende-se aqui um comportamento humano, certo? Ação. Ação social, quando o indivíduo pratica qualquer ação orientando-se pela ação de outros indivíduos, sabe? Orienta através da ação de outros indivíduos. Ao se estabelecer uma relação significativa, teremos então o quê? Uma relação, teremos relações sociais. Então, se nós pegarmos aqui, né, como esse exemplo, um ciclista,
Suponhamos que eu estou andando pela cidade de bicicleta e de repente lá na minha frente vem um outro ciclista na minha direção. Esse ato de eu desviar do ciclista para não pegá-lo, isto é uma ação social, que é, como eu disse aqui, quando o indivíduo, né, tem uma ação com relação à ação de outro indivíduo. Agora, se eu vou e ele vem e tromba, bate, cai, então nós não temos uma ação social, muito menos uma relação social. Mas essa ação é toda vez que a nossa ação, ela tem uma interferência, ela age a uma ação relacionada à ação do outro, certo? Então aqui nós temos uma ação social. Veja lá no próximo. E aí nessa questão, né, de ação social, é importante então, como eu disse, diferenciar a ação social da relação social. No primeiro caso, a ação é orientada pela conduta do outro, como vocês viram no caso da bicicleta, e no segundo, a ação é orientada pelo sentido compartilhado reciprocamente por um grupo de agentes. Os tipos, né, puros de ação e de ação social. Mas antes de nós falarmos aqui, né, eu lembrei de uma coisa importante quando a gente fala de ação social, nós temos que lembrar que nem tudo pode ser caracterizado uma ação social. Quando a gente vê, por exemplo, uma questão de fenômenos naturais, eu coloquei aqui dois exemplos. A chuva, você está andando numa cidade que geralmente, de repente, a qualquer momento cai a chuva e você abre o seu guarda-chuva e as outras pessoas também abrem o seu guarda-chuva. Você não está abrindo o seu guarda-chuva com relação ao fato do outro também abrir o guarda-chuva, você está abrindo por uma questão, por um fenômeno natural. Ou se você está aqui também andando pela calçada na cidade, né, no calçadão, e tem lá aqueles artistas que estão lá fazendo aquele cartaz, pintando, né? E aí todo mundo para. Nós temos aqui uma questão imitativa, nós temos aqui uma questão de curiosidade. Então, neste caso, nós não temos uma questão aqui de ação social. Agora, voltando nesse quadro, e aí nós temos os tipos puros de ação e de ação social. A primeira que nós temos aqui é a ação tradicional. Aqui é quando cumpre os hábitos, os costumes, certo? Os hábitos, os costumes. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que coleciona CDs, por exemplo, ou nós podemos falar, por exemplo, numa família, me lembram na época do calçado, quichute, por exemplo, existem famílias que lá o vô usava quichute, o pai, os irmãos, todo mundo, há uma tradição. Ou seja, tudo aquilo que é hábito, que se torna hábito, que é uma tradição, então nós vamos ter aqui, nesse primeiro caso, que é uma ação tradicional, uma ação social tradicional. Voltando aí no mesmo quadro, mesmo slide. Nós temos também, podemos considerar aqui, aquela inspirada por emoções imediatas, né? Aqui, afetiva. Nós temos, por exemplo, aquele que gosta, por exemplo, de um determinado carro, um namoro, enfim, as ações que ocorrem dentro da afetividade. Nós temos também a ação racional com relação a valores, ou seja, aqui a ação ela é orientada pela fidelidade aos valores que inspiram a conduta, certo? Por exemplo, condutas ligadas às manifestações religiosas, indivíduos que consideram apenas suas convicções pessoais e suas fidelidades e tais convicções. E, por fim, a racional com relação a fins, ou seja, quando a gente fala com relação a fins, nós estamos falando de finalidade. Por exemplo, vocês vão jogar, dando um exemplo aqui, voleibol. Então vocês vão colocar, certamente, vão comprar um calçado, um tênis com uma determinada finalidade, um tênis para jogar voleibol, para jogar basquete ou para jogar futebol, enfim, você vai agir de tal forma que existe aqui uma finalidade, portanto, a ação
racional com relação a fins, certo? Eu vou dar agora um tempinho para vocês colocarem suas dúvidas, e essas dúvidas certamente nós vamos ver depois no fórum, só para eu verificar mais ou menos quais são as dúvidas, quais são as questões mais importantes que vocês preferem levantar, para depois a gente conversar lá no fórum, vocês mesmos lá no fórum debater sobre uma determinada questão. Vou dar uns minutinhos para vocês e a gente volta em seguida. Hope you're doing fine out there without me, 'cause I'm not doing so good without you. Things I thought you'd never know about me were the things I guess you always understood. So how could I have been so blind for all these years?
Bom, é isso aí, né? De acordo com todos esses conteúdos que nós estamos falando, desde a nossa primeira aula, com relação à sociologia positiva, a essas duas questões básicas, né, da sociologia, tanto em Augusto Comte e também em Émile Durkheim, que são os dois franceses, e que eles, né, esses dois franceses, eles tinham essa pretensão exatamente de solucionar, né, os problemas, buscar soluções para os problemas que estavam se instalando na época deles, no caso da Revolução Industrial, das Revoluções Francesas, enfim, são autores, e se nós pegarmos um pouquinho antes, até antes de Augusto Comte, por exemplo, como nós vimos na primeira aula, tudo aquilo que outras pessoas começaram a escrever sobre os problemas que estavam acontecendo na sociedade, tentando buscar soluções e que estavam ali escrevendo, tudo isso serviu depois, mais tarde, para as reflexões dessas linhas, né, dessas linhas explicativas que nós estamos falando aqui, a partir de Augusto Comte, com relação a esta forma de buscar esta análise da sociedade. Então, algumas coisas importantes que vocês têm que levar em consideração com relação a essas duas aulas, né? E principalmente essa diferenciação entre Émile Durkheim ou entre os positivistas, no caso Augusto Comte e Émile Durkheim, com relação aí a esse autor alemão Max Weber, que depois, na nossa terceira aula, nós vamos estar também falando sobre um outro alemão que é Max Weber. Então, coisas importantes que a gente deve levar em consideração. Quando nós falamos da sociologia positiva, nós falamos da questão natural, de uma sociologia, certo? De uma sociologia que olha para a observação, para a explicação, para a experiência. Agora, não basta mais, no caso de Augusto Comte, que falou sobre, por exemplo, os estados de desenvolvimento, o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo, que são a célebre lei dos três estados, que é a fase de desenvolvimento do ser humano, quando ele falava sobre o estado teológico, em que o homem não tinha o conhecimento das coisas, né, o conhecimento científico das coisas, no estado teológico. Nós temos naquele momento que eles dão vida às coisas inanimadas, tudo tem uma explicação através de Deus, já que eles não conhecem, por exemplo, uma situação científica, um determinado acontecimento, e como eu já disse, se está lá chovendo, dando trovoada, raios, eles não têm uma explicação para isso e vão dizer, naquele estado teológico, eles vão dizer o quê? Vão dizer que é o deus Eolo que está revoltado, por exemplo, que é o deus dos ventos. Por quê? Porque eles precisavam buscar uma explicação para uma determinada situação. E como eles não tinham, tudo era relacionado a Deus, aos deuses. Então, tudo naquela fase teológica tinha uma explicação relacionada aos deuses. E aí nós temos as três subdivisões do próprio estado teológico, que é o fetichismo, que é neste momento em que dão vida às coisas inanimadas, essa fase politeísta, né? Como o próprio nome fala, poli, como nós já vimos, vários deuses. Então tudo tem uma explicação relacionada, essas explicações relacionadas aos deuses. E o monoteísmo, que é a fase mais sofisticada do estado teológico para a fase metafísica, onde eles pegam todos aqueles deuses e transformam num só Deus no estado monoteísta, que é a fase de transição para o estado metafísico. A metafísica aqui, né, o estado metafísico, não é um estado que há uma ampliação muito grande em relação ao conhecimento ainda. Eles já sabem no estado metafísico que não existe, recapitulando aqui, né, que não existem mais aqueles deuses, mas eles sabem que agora existe uma força na natureza. Tá dando lá um trovão forte, relâmpagos, aquela chuva toda, eles não vão mais dizer que é o deus Eolo que está revoltado. Eles já sabem que não são os deuses,
mas eles sabem que existe uma força muito grande da natureza, mas eles não conhecem todo o processo, eles não conhecem toda esta fase, todo o processo que se dá a esta situação, né, do trovão, das chuvas, dos raios, eles não têm um conhecimento científico ainda. Então não diferencia muito do estado, entre o estado metafísico do estado teológico. E aí no estado positivo, que é o estado onde o homem está no ápice do conhecimento, agora sim já vai ter o conhecimento das coisas. Então essas são questões importantes dentro do estado positivo, aonde agora vamos deixar, com o surgimento da sociologia, que é a sexta ciência fundamental na concepção de Augusto Comte, essa ciência, com o surgimento dela, não há mais espaço para os deuses, para as explicações teológicas. Com o surgimento da sociologia, agora as explicações são observáveis. Agora é através da experiência, não é mais através das deduções, das induções. Agora nós temos a experiência, o empirismo, né? a pesquisa empírica. Agora se vai a campo para entender, para observar. Portanto, uma das características importantes do positivismo, que é exatamente a observação, a experiência. Para entender uma determinada situação, precisa ter a experiência, precisa vivenciar, observar. Portanto, esta é uma das características importantes do estado do positivismo. E no mesmo positivista aí, o Durkheim, Emile Durkheim, que a gente tem o quê? Né? O que vocês devem assimilar os fatos sociais, as 3 características dos fatos sociais, lembrando também que no nosso livro de sociologia nós temos tudo isso bem explicado sobre cada parte, né, dessas características, tanto do estado positivo quanto do estado aí da parte da sociologia compreensiva, da sociologia interpretativa, assim como também a nossa terceira aula da sociologia dialética. Portanto, são questões importantes que vocês não devem se ater apenas à nossa aula em si, mas vocês devem se ater também, né, fazer leituras do nosso livro de sociologia, porque é para isso que ele existe, ele está lá exatamente para isso, para vocês aprofundar. E ainda digo mais, aqueles que querem realmente aprofundar, obter conhecimento, não devem ficar só na aula, nas teleaulas e só nos livros, no livro de sociologia, mas devem buscar outros livros, pesquisar. Hoje nós temos tantos meios de pesquisas para entender. Muitas vezes você ficou com dúvida em uma determinada situação, um termo qualquer, e muitas vezes é a coisa mais fácil, você vai e pesquisa e tenta, tem que ter essa vontade de buscar conhecimento para vocês, então, terem a certeza de que valeu a pena estar fazendo esse curso, realmente aprendendo, e não fazer algo por fazer apenas para receber um canudo lá na frente e dizer que é um profissional, né? Porque profissional de fato é aquele que realmente tem um conhecimento, é técnico, sabe, tem um entendimento das coisas. Não vai dar amanhã depois um laudo com base no senso comum, mas é aquele que vai dar um laudo, né, com base naquilo que se vê para além do primeiro plano, para aquilo que não fica apenas, né, na primeira impressão, aquilo que vocês olham no primeiro plano. Portanto, são questões importantes que a gente deve levar em consideração. Vamos para o nosso próximo slide. Vocês têm aqui, né, sobre os conteúdos, a abordagem teórica e metodológica. Então aqui também é uma recapitulação, né, um pouco de tudo isso que nós falamos, e aqui eu coloco os dois, da primeira aula, né, esse primeiro bloco aqui da primeira aula, e esse aqui da nossa aula de hoje, por exemplo. Veja bem, então nós temos em cima a parte positivista, tanto na parte de Augusto Comte quanto do autor Emile Durkheim. Né? O positivismo da forma geral, tipos de conhecimento. Qual que é o tipo de conhecimento que nós temos no positivismo? É empírico, analítico. Lembra quando eu disse da experiência, da observação? A origem nas ciências naturais. Veja que embaixo nós temos aqui, né,
o historicismo, o tipo de conhecimento, os fenômenos, né? Fenomenologia, o histórico. Depois nós temos aqui as ciências humanas, enquanto aqui é com base nas ciências naturais. O método no positivismo, a explicação, né? A procura das causas, na observação. Enquanto aqui a gente busca através da explicação, da experiência, da observação, aqui é através da compreensão, a procura dos significados. Ali é a procura das causas no positivismo. Aqui na sociologia compreensiva, no Weber, nós temos aqui a interpretação, a procura dos significados. O que significa? Basta só a observação? Não, nós precisamos ter o conhecimento, o significado de uma determinada situação. O produto, informações subjetivas, né? Aqui nós temos a objetividade também, a paráfrase, um sentido. E aqui nós temos as interpretações, certo? As interpretações, é o produto. Aplicação, domínio, controle técnico. E no estado, aqui na parte da sociologia compreensiva e interpretativa, nós temos a comunicação, a interação. Nós temos as leis, as regras, equilíbrios, normalidade no positivismo. E aqui normas, consensos, intersubjetivos. E depois o interesse, né, o instrumental de controle, o trabalho. E aqui a linguagem, prático, intercomunicativo. Mas o mais importante de tudo isso que vocês devem assimilar, que é o estado, as ciências naturais, a origem do positivismo, o empírico, né, o tipo de conhecimento empírico, analítico. No caso da sociologia interpretativa, a origem, ciências humanas e um método compreensivo dos significados. Essa é a parte mais importante. E os produtos aqui, né? A objetividade, a subjetividade, aqui a interpretação. Então, são duas questões importantes que a gente deve levar em consideração com relação a esses dois autores. E eu quero deixar para vocês esta reflexão. Vamos lá no quadro. Veja aí. Essa reflexão para vocês: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. William Shakespeare. Então, é a mensagem que eu deixo aí para vocês e espero vocês na próxima aula, quando nós estaremos falando de Karl Marx, da terceira linha mestra explicativa da sociologia dialética. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. So, Glasgow's got a great theatre, a lively crowd and a great atmosphere. So far though, there's just one thing missing. Talent. Yes, tensions are high backstage as everyone wonders where that talent is going to come from. But next up is a contestant who thinks she has what it takes to put Glasgow on the map. Hello there. Hello, how you doing? I'm good, how are you? My name is Susan Boyle. I'm nearly 48, currently unemployed but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. A little nervous. Yeah, sure, no. Yeah, well that's not surprising, but you know, try. I've got a fighting mood, you know. At the moment I live in Mullen with my cat called Pebbles. But I've never been married. Never been kissed. Oh, shame. But it's not an advert. And have you done this for many a year? Since I was 12. Since you were 12? I've always wanted to perform in front of a large audience. I'm going to make that audience rock. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid when dreams were made and used and wasted. As they tear your hopes as eternal dreams to Still I dream it come to me. I dream our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream like that would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. All life has killed the dream I dreamed. Hello. Hey, come back here. All right. Thank you very much, Susan Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am Can't so believe it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? Oh, I don't know about that. You I are. don't know about that. Okay, moment of truth. Piers, yes or no? the biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 yeses.
I think you enjoyed that just a little. What did you have? What a voice. Incredible. Congratulations. Oh my god! Congratulations. How do you feel? Bloody fantastic! Peter says that's the biggest yes he's ever given on the show. In 3 series. Yeah. Oh my god! Mind-blowing. Most extraordinary shock we've ever had. Just so emotional. Unbelievable and emotional. And fantastic.